Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com você em mais este momento. Que a paz do Senhor invada o seu coração, invada o seu ser e que esta palavra de Deus ele te traga conforto, paz e ânimo. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Tire esses breves minutos, seja abençoado com a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você sairá daqui diferente da forma com que você entrou. E meus irmãos, nós vamos continuar dando seguimento ao estudo que nós estamos fazendo do Saltério dos Salmos. Vamos agora para o Salmo de número 45, salmo que ainda se encontra dos filhos de Corá, né, um salmo didático. E agora o Salmo 45, ele tem como tema o ungido de Deus e a sua noiva. Não é? É um salmo messiânico, é um salmo que relata sobre o noivo, que é Jesus Cristo, e sobre a noiva, que somos nós, a igreja. Então eu peço que você esteja bastante atento. Nós vamos dividir este salmo em duas partes. Nós vamos ler hoje o primeiro até ao versículo de número 9, e depois no próximo programa nós leremos do 10 ao 17. Então nós vamos nos deter hoje falando sobre o noivo, sobre Jesus Cristo. A palavra do Senhor ela nos diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compôs. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus, te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cedro de equidade e o cedro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, com nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloes e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de rei se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro de Ofir. Amém e amém. Meus irmãos, como eu já falei, esse é um salmo messiânico. E ele relata sobre o noivo e a noiva. Este salmo é um salmo em que ele vai mostrar Jesus Cristo como rei, como noivo, e nós como a noiva redimida. A noiva do qual o noivo ele veio, se doou naquela cruz, se deu por nós, verteu o seu sangue para nos lavar e nos remir. E o salmista, ele inicia dizendo assim: de boas palavras transbordam o meu coração. E eu quero tratar dos versículos 1 a 2 sobre a beleza do noivo. Esse termo transbordar em hebraico, meus irmãos, ele significa ferver. Ferver. Então é como se o salmista ele dissesse desse jeito: de boas palavras fervem no meu coração. O meu coração, ele se declara para este Deus maravilhoso. Ao rei eu consagro o que compus, e a minha língua é como pena habilidosa ao escritor. O salmista aqui ele está dizendo desse jeito: o meu coração ele pega fogo, ele se inclina pelo Senhor, ele se demonstra pelo Senhor. Eu entendo a minha necessidade de Deus, eu entendo que todas as minhas habilidades, tudo aquilo que eu tenho é para o Senhor. Então eu desejo, eu anseio estar na presença do noivo. Eu anseio estar na presença do meu Salvador e do meu Criador, do meu Jesus Cristo. O verso 2 fala que não há ninguém como Jesus. Veja só: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Meus irmãos, quem foi aquele que a graça se extravasou?
Quem foi aquele que teve uma graça? Graça, vamos entender o que significa graça. Muitas das pessoas sabem, mas talvez você que esteja aqui pela primeira vez ou que já vem acompanhando não sabe o que significa. Graça significa favor não merecido. Então a graça de Jesus Cristo que nos alcançou, isso nós não merecemos. Nós jamais merecemos essa graça, esse favor não merecido. É um favor que nós não merecíamos, mas Ele, com a sua maravilhosa graça, com o seu maravilhoso amor, com o seu maravilhoso poder, Ele derramou, Ele dispensou. Então tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Mas você deve estar se perguntando, mas Jesus era filho de homens? O próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para este mundo para condenar, Ele veio para salvar. Porque Jesus, Ele nasceu de uma mulher. Ele era filho, não de sangue do seu pai adotivo, mas de linhagem sim. Por isso que diz que Ele era da raiz de Davi. Então, dele, a graça se extraviou. Por isso Deus o abençoou para sempre. É interessante que a palavra de Deus ela nos diz que a maravilhosa graça do Senhor foi aquela que nos alcançou, foi aquela que nos salvou, foi aquela que nos transformou. E sem essa maravilhosa graça, o que seríamos de nós, pobres e miseráveis pecadores? Eu estudo esse livro de Salmos e eu achei interessante aqui o que Hernandes ele colocou. Né? Ele diz assim: Ele é o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. Ele é o pão da vida e a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor das ovelhas. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, Ele é perfeito em seu exemplo, irresistível em suas palavras e poderoso em suas obras, e a sua divindade pode ser comprovada por seus tributos e por suas obras. Esse rei se manifestou cheio de graça, e as suas palavras são medicina para a alma, uma vez que transformam nossas tempestades em bonanças, nossas noites escuras em manhãs radiosas, o nosso inverno rigoroso em floridas primaveras. Jesus é o abençoado em grau superlativo. Ele é o bendito de Deus, bendito para todo sempre. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: Jesus é formoso em todos os lugares e em todos os pontos de vista. Porém, não há mais do que quanto vemos em união conjugal do que com a igreja. O amor dá um jato arrebatador de glória na sua beleza. Então, meus irmãos, graça, maravilhosa graça. Essa graça que se extravasou por nós. Essa graça que nos transformou. Só quem tem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o noivo da igreja. Aleluias. Glórias a Deus, meus irmãos. O segundo ponto é o noivo poderoso. Nós vamos tratar do verso 3 ao verso 5, que diz assim: cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. O noivo é um herói maravilhoso. Ele é aquele que se doou. O que significa um herói? Um herói é aquele que ele vem e lança-se mediante ao perigo para salvar as vítimas, para ser um resgatador. E como nós entendemos que os heróis que são usados nas teledramaturgias, na cinematografia, isso não existe um Superman, não existe um Homem-Aranha, não existe um Thor da vida, não existe um Hulk, um Homem de Ferro. Nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, Ele é o nosso herói. Ele é aquele que se doou por nós naquela cruz. Ele é aquele que levou aquelas chibatadas. Ele é aquele que foi cuspido, que foi blasfemado, que foi ridicularizado, mas Ele doou a sua vida por nós. Então Ele é o nosso herói, o nosso noivo. Mas Ele se cingiu de glória e de majestade. De uma glória como nunca houve neste mundo e de uma majestade como nenhum rei, nem mesmo o rei Salomão, que a própria palavra fala que depois dele não veio rei nenhum. Mas Cristo ele veio em glória e em majestade, muito superior a Salomão. Algumas pessoas até entendem que talvez esse salmo ele é falando sobre Salomão, mas não é. Este salmo ele é falando sobre a majestade, sobre a glória de Jesus Cristo, sobre a glória
do noivo. Aleluia. No verso 4 ele diz que e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. A tua destra te ensinará de proezas. Meus irmãos, o noivo, ele é um noivo justo. Ele é um noivo verdadeiro. E ele age com justiça comigo, com você. E ele cavalga, ele anda, ele caminha pelos caminhos retos, pelos caminhos justos, pelos caminhos aplanados. E a sua palavra diz que a tua destra nos ensinará esta proeza. Nós somos a figura da noiva. E o noivo, se nós formos pegarmos em toda a conjectura que a Bíblia fala, o homem ele tem essa missão de guiar a sua noiva, de guiar a sua esposa, de ensinar. Então Cristo ele vai nos ensinar os caminhos da verdade, ele vai nos ensinar o caminho da justiça, ele vai nos ensinar o caminho do qual nós devemos seguir. Mas para isso, nós temos que tomar a nossa decisão, aqui, agora, de servi-lo e de dizer, eu não faço mais parte do mundo, eu faço parte do meu noivo. Aquele que se doou por mim, aquele que foi o meu herói, que reina em glória, que reina em majestade, que reina em justiça, que é justo e que é reto. E que não aceita o pecado como desculpa nenhuma para os nossos atos que nós temos feito e praticado. O verso 5, as tuas setas são agudas e penetram no coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Meus irmãos, esse nosso noivo, esse nosso rei é soberano. A palavra de Deus diz que não haverá nenhum joelho que não se dobre perante o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que não queiram, mesmo que digam, eu não me dobrarei, mas naquele dia, no dia que o noivo voltará para resgatar a sua noiva, joelhos serão dobrados. Muitos dobrarão seus joelhos para glorificar o noivo, mas muitos dobrarão seus joelhos de vergonha e pedirão perdão. Mas neste momento não haverá mais perdão, porque negaram a existência do noivo e a importância que ele tem em nossas vidas. O terceiro ponto é a majestade do noivo. Dos versos 6 a 9, nós vamos ver a majestade do noivo. Nós vamos ver essa grandeza, esse reinado. O verso 6 ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cedros de equidade é o cetro do teu reino. Meus irmãos, o reinado do noivo ele é eterno. O reinado de Jesus Cristo ele é eterno e ele sempre foi e ele sempre será. Se você chegar na cova dos homens mais importantes que esse mundo ele já ouviu falar, por exemplo, como Pelé, o rei do futebol, se você chegar lá na jazida de Pelé, você vai ver, jaz aqui o rei do futebol. Se você chegar no túmulo de Elvis Presley, você vai ver lá, jaz aqui o rei do rock. Se você chegar em vários outros túmulos de Maomé, de Confúcio, de quem quer que seja, você vai ver, está aqui os restos mortais. Mas se você chegar ali, na gruta onde Jesus Cristo ele foi enterrado, lá vai estar, aqui esteve o corpo de Jesus Cristo, mas não está mais, porque ele vive e ressuscitou e reina sempre eternamente. Então o nosso Deus, o nosso noivo, o nosso Cristo, ele tem o seu trono que reina eternamente. É eterno o reino de Cristo. É eterno o reino do nosso noivo, do nosso Senhor. O verso 7, ele diz assim, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Meus irmãos, o reinado do noivo é um reinado de justiça. Não pense você que você fazer alguma coisa errada, e por mais que as pessoas passem a mão na sua cabeça, queiram tentar deixar de lado algumas coisas, Deus não vai te cobrar um dia, Ele vai. Porque Ele é justo, Ele é reto. Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade, ou seja, o pecado planejado. Por isso Deus, Ele ungiu com óleo de alegria, porque Ele é um Deus alegre. E o pecado, ele desfigura o nosso rosto. O pecado, ele desfigura o nosso ser. O pecado, ele nos deixa triste. Mas o noivo não.
o seu semblante é alegre e feliz, e aqueles que andam em justiça também têm esse semblante de felicidade no seu rosto. O verso 8, todas as vestes recebem a mirra, aloes e acácias de palácios de marfim ressoam, instrumentos de cordão que te alegram. O noivo exala o bom perfume agradável. Meus irmãos, esses aromas, mirra, aloe e acácia, são aromas finíssimos. São perfumes e iguarias que naquele tempo só os grandes reis, pessoas que tinham muito dinheiro. Então aqui é como se ele falasse desse jeito, que as vestes do noivo, o noivo tem um cheiro agradável, tem uma fragrância finíssima. E isso ele relata que o noivo ele quer para nós, para a minha vida e para a sua vida, que nós exalemos o bom perfume. Nós exalemos o bom perfume da santidade, do amor e da graça, assim como o noivo ele exala. Porque Cristo ele exala o bom perfume, o perfume da santidade, o perfume do amor, o perfume da graça, o perfume da humildade, o perfume da misericórdia. Então todas essas coisas nós precisamos ter. Assim como o noivo, ele exala e ele ressoa no meio de nós. E para finalizarmos este primeiro ponto deste Salmo de número 45. As filhas dos reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. As noivas de Cristo, elas sempre andam bem acompanhadas. Veja bem, as filhas dos reis se encontram, ou seja, o noivo, Cristo, o rei, Deus e Cristo, noivos e reis. As filhas andam com as filhas dos reis. Então entenda bem que nós como noivos precisamos andar com pessoas que nos levam para perto do noivo. Precisamos andar com filhos e filhas. Isso é interessante. E o termo com que ele fala andar, né, se encontram, andam, conversam, permanecem. Ele diz que caminham juntos. Ele diz que devemos ter uma vida com pessoas. A palavra do próprio Deus em Provérbios, ele diz desse jeito que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com pessoas que falam palavrões, se você andar com pessoas que falam coisas obscenas, quando você menos imaginar, você está gostando daquilo e você está praticando aquilo. Mas tem um termo que diz desse jeito: procure andar com pessoas mais sábias do que você, e você se tornará um sábio, como elas também são. Então as noivas do Senhor têm que andar com noivas, ambas seguindo o bom e poderoso Jesus Cristo, que é o nosso noivo. Meus irmãos, no próximo programa nós vamos ver sobre a noiva, nós que somos a noiva. Do verso 10 ao 17 vamos estudar sobre isso, e que Deus, em sua misericórdia e graça, Ele nos conceda compreendimento da sua palavra. Oremos nesse instante. Ó Deus bondoso e maravilhoso, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Pai. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, Senhor, abre os nossos ouvidos e abre a nossa mente. Que o Teu Espírito Santo ele nos dê compreendimento da Tua palavra. Que nós possamos glorificar ao noivo, que nós possamos render glórias ao noivo, que nós possamos entender a missão que nós temos com o noivo, que possamos anunciar, proclamar, engrandecer e dizer que somos de Cristo. Somos a noiva de Cristo amada, somos a igreja que foi resgatada, que foi redimida, e precisamos estarmos em comunhão com o noivo, que é Cristo Jesus. Ó Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, possa habitar poderosamente em nós, Senhor, e possa nos transformar para a honra, glória e graça e poder do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados e as nossas limitações, e nos toma para Ti, como filhos amados e como noivas de Jesus Cristo. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por você estar aqui. Se você ainda não é um inscrito, eu te faço esse convite. Venha fazer parte do nosso canal, se inscreva, nos ajude a levar essa palavra para mais pessoas. E eu quero te lembrar da missão que nós temos, que eu tenho, que você tem, todo mundo tem.
de irmos por este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Compartilhe essa mensagem, mande mensagens da palavra do Senhor sobre a bondade, o amor e a graça de Cristo, sobre a sua justiça, sobre a sua fidelidade, porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo, que cobra de cada um de nós. Que você seja abençoado pelo Senhor e a sua família. É isso que eu te oro e te agradeço, meu bondoso Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.